Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Dinâmica. Eu sou o professor Wellerson, professor de História e Atualidades, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é a Guerra Fria. E para a gente começar a falar desse assunto, a gente tem que entender o contexto que a Guerra Fria surgiu, o que é a Guerra Fria e qual que é a relação da Guerra Fria com os dias atuais. Afinal de contas, com a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, muito se fala sobre o período da Guerra Fria, sobre a OTAN, sobre a expansão da OTAN. Então vamos tentar entender como que surgiu tudo isso, tá? Então se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou e achou ele interessante e se te ajudou de alguma forma. Então, bora para o nosso vídeo. Pessoal, o que é a Guerra Fria? Guerra Fria foi uma guerra que existiu entre os Estados Unidos e a União Soviética. E ela começou após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, pessoal, é uma guerra muito extensa. Para alguns historiadores, ela vai de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e para outros ela começou em 1947. De 1947 ou 45 até 1991, nós tivemos essa tal Guerra Fria. Por que ela recebeu esse nome de Guerra Fria? Afinal de contas, né, por que tem esse nome tão estranho, né? Guerra Fria é porque nunca houve um enfrentamento direto entre as duas potências, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por que não houve esse enfrentamento? Porque os dois blocos, os dois grupos, né, as duas potências, elas tinham um arsenal militar muito grande. E é por isso que a Rússia, na atualidade, ainda é uma das maiores potências militares, né? Por causa do período da Guerra Fria. Então os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas maiores potências mundiais, eram as duas potências mais bem armadas e as duas potências tinham armas químicas, armas nucleares, tá? Então essa rivalidade e essa igualdade bélica impedia, de certa forma, o ataque de uma sobre a outra. Então esse período recebeu esse nome de Fria como característico de que enfrentamento direto nunca houve. O que não quer dizer que não houve guerra, tá, gente? Muitas guerras foram travadas durante esse período da Guerra Fria e com os Estados Unidos e a União Soviética investindo e incentivando ou apoiando um ou outro lado. Exemplo, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, nós temos várias guerras, tá? A Guerra das Coreias, que ocorreu a separação, né? Então nós tivemos várias guerras nesse período da Guerra Fria, porém, nunca uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? E por que eu disse que ela começou em 45 ou em 47? Em 1945 é porque muitos historiadores afirmam que quando os Estados Unidos enviaram duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial, isso já foi uma demonstração de força e já foi para intimidar a União Soviética, porque a União Soviética ela foi importantíssima para a derrota do exército nazista. Então a União Soviética ela sai do final da guerra com uma, vamos dizer assim, com uma valorização no leste europeu, ela sai assim se despontando no mundo como uma grande potência. Então os estadunidenses queriam intimidar e já mostrar, olha, nós temos uma arma de destruição em massa, fique esperto. Então, para muitos historiadores, isso configura o início da guerra. Para outros, já foi com a doutrina Truman, que foi uma doutrina do presidente Harry Truman dos Estados Unidos, que afirmou que todos os países capitalistas receberiam investimento, né, receberiam ajuda, e o objetivo era conter o avanço socialista na Europa. Então, esse 1947 seria uma data decisiva para o início da Guerra Fria. Então temos essas duas datas, mas o certo é que durante a segunda metade do século XX, de 1945 ou 7 até 1991, nós tivemos esse conflito, tá? Logo que os estadunidenses fizeram esse plano de ajuda econômica, tá, para os países capitalistas, que ficou conhecido como Plano Marshall, que é um dos pontos dessa doutrina Truman. Tá? Plano Marshall é um plano econômico de ajuda para os países capitalistas. A União Soviética fez o seu plano, chamado Comecon, que era um plano econômico de ajuda para os países socialistas. Então tudo que um lado tinha, o outro tinha. Exemplo, Estados Unidos criaram a sua bomba atômica. Em 49, a União Soviética criou a sua. Os Estados Unidos criaram um plano de ajuda econômica, Plano Marshall. A União Soviética criou o seu, Comecon. Os estadunidenses criaram em 1949 a OTAN, que é uma organização militar de defesa. Qualquer país da OTAN que sofresse ataque da União Soviética, todos os países membros da OTAN deveriam ajudar.
que a União Soviética fez? O Pacto de Varsóvia, que era a mesma coisa, um plano militar de ajuda, tá? Para os países socialistas. Então percebam que a União Soviética foi uma polarização gigantesca que o mundo viveu durante a segunda metade do século XX. E essa característica é o que a gente percebe no contexto atual. Nós temos uma polarização muito grande em relação à Rússia, as ações da Rússia voltando e buscando de novo ter a sua influência. Não existe mais Comecon, não existe mais Pacto de Varsóvia, não existe esse apoio, né, esse auxílio, afinal de contas não existe mais União Soviética. Mas a Rússia ela está expandindo a sua área de influência, né? Ela já cresceu bastante aí no início do século XXI e agora a gente está acompanhando todos esses desdobramentos. Tá? Acho que deu para entender um pouquinho do que é a Guerra Fria. Então é uma guerra política, ideológica, é uma guerra econômica, mas sem enfrentamento direto entre Estados Unidos e União Soviética. E por que não houve? Por causa dessa rivalidade e talvez igualdade bélica, né? O potencial dos dois grupos, dos dois lados, era muito semelhante, então isso impedia ataques diretos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, envia pra galera. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!